Bom dia a todos. Bom dia, senador Confúcio Moura. Bom dia, deputado Francisco Júnior, demais deputados e senadores. É um prazer estar aqui com os senhores. É muito importante que nós, acima de tudo, somos brasileiros hoje. Acima de tudo, acima de sermos governo, executivo, legislativo, oposição, situação do Brasil é dramática, com a crise da saúde e também com a perspectiva de crise de economia também mais profunda. Eu gostaria de começar sendo literal e factual, sem grandes interpretações, mas dizendo que monitorávamos já a economia da China desde dezembro em função de uma sequência de impactos externos que já houve antes, como gripe aviária, gripe suína, mas imaginando que fosse mais uma dessas gripes. E o monitoramento era estritamente econômico e ele está até se reforçando agora. Quando começaram a fazer as previsões de queda de 6% do PIB brasileiro, sempre se supunha, lá fora essa análise está sendo feita também, que 1/3 da queda viria de um choque do impacto externo, queda nas exportações, interrupção de comércio, etc., e 2/3 seriam da disrupção interna, né? Pelo fato de fazermos o distanciamento social, o isolamento social, interrupção das cadeias de pagamento e um desaquecimento em função da crise propriamente da saúde. Então, eu acompanhava inicialmente avaliando o efeito de um choque externo, que realmente não está acontecendo, como nós prevíamos. As exportações para os Estados Unidos e para a União Europeia, para os Estados Unidos e para a Argentina, que eram os dois maiores parceiros comerciais nossos depois da China, caíram acima de 30%. Para a União Europeia caíram uns 2%, 3%. Mas para a China subiram 25%, 26%. Então, como a China é hoje mais do que a soma de Estados Unidos, Argentina e União Europeia, as exportações brasileiras estão inalteradas. Elas praticamente subiram bastante em agronegócio, caíram um pouco em manufaturados, mas o impacto externo, como eu previa do ponto de vista puramente de choque externo, não está tendo grandes consequências por enquanto. Então, esse era o nosso interesse inicial na China e nós tínhamos essa hipótese, que exatamente como nós ficamos fora da integração das cadeias produtivas globais e ficamos só na exportação de produtos primários, principalmente de agronegócio, o que era uma maldição acabou virando uma bênção. Foi uma maldição durante vários anos, porque nós não nos integramos às cadeias globais, mas, em compensação, na hora que começa uma desorganização das cadeias globais, o Brasil está fora e o Brasil está exportando mais ainda para a China, particularmente, e também para toda a Ásia. Então, esse choque externo não veio. Se o Brasil ia cair 6%, sendo 2% por choque externo e 4% por desativação interna, na verdade, esses 2% externos não estão acontecendo. Nós íamos cair 6%, já vamos cair só 4%. Isso, as primeiras estimativas de impacto. Isso tudo muito precário, muito precário. A economia é um organismo vivo. Da mesma forma que nós não sabemos a duração e a profundidade da crise da saúde, do coronavírus, também não sabemos a duração e a profundidade do impacto sobre a economia. Mas os primeiros sinais que nós tínhamos, que eram esses do impacto do choque externo, isso não está acontecendo e isso é bom. Mas, nas últimas semanas de fevereiro, primeira semana de março, é que a Organização Mundial de Saúde e o nosso ministro Mandetta chegaram à conclusão que era uma pandemia e não simplesmente uma crise local, regional. Como nós tivemos aqui coronavírus, Zika, esse tipo de coisa, eles tiveram aviária, crise suína, nós não sabíamos ainda que era uma pandemia. Assim que soubemos, foi num dia, inclusive, que estávamos todos no Congresso, o presidente me chamou, me pediu para ir representando, exatamente porque o Congresso tinha aprovado o BPC, ao mesmo tempo tinha uma passeata marcada domingo, e a coisa se agravando, né, um certo confronto político, um desentendimento político acontecendo. O presidente falou,
vá ao Congresso com Mandetta e com Campos, porque eles têm uma comunicação importante a respeito da crise de saúde na China. Parece que é uma pandemia, então nós vamos ter que conversar sobre isso com o Congresso. Fomos ao Congresso, lá eu tomei conhecimento da profundidade da crise, e lá mesmo nós já saímos com 5 bilhões direto para o Mandetta. Foi a nossa primeira medida, com a sugestão até de senadores da oposição, era lá o Randolfo Rodrigues, tinha também o deputado Molon, e eles falaram, pega esse dinheiro dessa disputa política aí, pega 5 bilhões e já vamos jogar para a saúde. Então já saímos de lá com isso na cabeça e já propusemos isso, foi primeiro dinheiro já era esse, o dinheiro da disputa política, que era emenda de relator, já vamos mandar 5 bilhões para a saúde. Logo na semana seguinte, mais 4 bilhões e meio do DPVAT, quer dizer, começamos a fazer as coisas infraconstitucionalmente. Nós não tínhamos ainda autorização pela lei da PEC de guerra, não tínhamos nada disso, começamos a usar o espaço simplesmente infraconstitucional. Então as primeiras medidas nossas foram exatamente... eu montei no dia seguinte a essa reunião do Congresso, a reunião foi numa terça ou numa quarta-feira, na quinta-feira, no dia seguinte, eu montei o meu grupo de monitoramento de ataque à crise, da pandemia, e em 2 semanas e meia, em 3 semanas, nós já tínhamos feito o seguinte. Primeira medida, baixamos os compulsórios, recolhimento compulsório do Banco Central, 200 bilhões, 135 primeiro, depois mais 60, 195 bilhões. Da mesma forma, o crédito da Caixa Econômica Federal, 70 bilhões numa semana, mais 30 na seguinte. Do BNDE, 30 bilhões, 35 bilhões numa semana, 20 na seguinte. Então, jogamos uma camada inicial de 350 bilhões de liquidez, linhas de liquidez, exatamente para não deixar qualquer crise, qualquer correria virar problema bancário, para não descontinuar o sistema de pagamentos, as cadeias produtivas e tudo isso. Fomos possivelmente um dos primeiros países no mundo a reagir nessa dimensão monetária, porque nós tínhamos muito espaço monetário, ao contrário dos outros países do mundo, que tinham muito espaço fiscal e já tinham feito política monetária expansiva por muito tempo. O Brasil estava na situação inversa. O Brasil estava muito apertado fiscalmente com espaço monetário. Então, lançamos imediatamente as medidas monetárias e eu fiz tudo que era possível também infraconstitucionalmente para antecipar, justamente pegar as camadas mais frágeis da população brasileira, os idosos. Nós precisávamos os idosos e os sem cobertura de Bolsa Família. Então, nós fizemos uma antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas, uma inclusão de 1.200.000 famílias no Bolsa Família, um diferimento de impostos simples, ou seja, justamente para as empresas mais frágeis também, e um diferimento do recolhimento do FGTS. Então, tudo que nós somos, isso foram mais 150 bilhões, para ser preciso, 157 bilhões de reais. Então, em 2 ou 3 semanas, 3 semanas e meia, nós injetamos na economia, nós programamos para uma injeção na economia. Em apenas 3 meses, março, abril e maio, nós programamos 200 bilhões de compulsório, mais 150 bilhões de BNDES e Caixa, são 350, e mais 150 bilhões de antecipação de benefícios para aposentados e pensionistas e inclusão de 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Então, são 500 bilhões de reais no espaço infraconstitucional em 3 semanas e meia. Imediatamente, em articulação com a Câmara de Deputados e o Senado, fomos para o espaço constitucional, a PEC de guerra. Tivemos um parecer do ministro Alexandre Moraes nos autorizando a avançar e, ao mesmo tempo, a Câmara de Deputados e depois o Senado também nos autorizando a avançar. E aí lançamos mais 300 bilhões. Então, além desses 500 bilhões do espaço infraconstitucional, lançamos mais 300 bilhões. 100 bilhões de auxílio informal emergencial, auxílio emergencial aos informais. Foi nosso primeiro movimento, também o segundo movimento, né? O primeiro foi justamente pegar
os idosos, com antecipação dos benefícios, logo depois incluir 1.200.000 famílias no Bolsa Família, e então o auxílio emergencial aos informais, que se ampliou, virou aos informais a Bolsa Família. A Câmara aumentou, amplificou o programa e o presidente aumentou o número, em vez de R$500, R$600. E isso joga aí, mas eu calculo, já passou dos 100 bilhões, deve ser uns 120 bilhões. Foi lançada, inclusive com a entrega desses R$600 a cada cidadão brasileiro, com a ideia de que nenhum brasileiro podia ficar para trás, que foi a instrução do presidente da República, foi lançado o maior programa de bancarização e inclusão social do Ocidente, porque nós estamos atingindo 60 milhões de brasileiros. Chofer de táxi, ambulantes, vendedor de bala no trânsito, faxineiras, gente que já tinha Bolsa Família, quer dizer, 60 milhões de brasileiros estão recebendo esses por enquanto 110, 120 bilhões, possivelmente suba até mais um pouco, dependendo da regulamentação que o Ministério da Cidadania está fazendo. Então, são 120 bilhões para os mais frágeis, para os invisíveis, 38 milhões de brasileiros invisíveis, que nunca precisaram do Estado para nada, nunca pediram ajuda para coisa alguma, e, de repente, são lançados totalmente desprotegidos sob essa onda da saúde, da crise da saúde. Lançamos imediatamente mais 100 milhões para proteção dos empregos. Então, os primeiros 100 bilhões foram para auxílio aos desassistidos, outros 100 bilhões para proteção e emprego, dividido em dois movimentos. O primeiro movimento era justamente, um programa que está sendo muito elogiado. Por sinal, eu queria dizer aos senhores que, ao contrário das críticas que nós estamos recebendo no Brasil, que o programa é pequeno, que demorou muito a sair, nós somos referência lá fora. Nós estamos sendo recomendados para coordenar programas sociais da OECD agora. O Brasil está muito à frente de qualquer emergente, tanto em termos de volume, percentual do PIB, dos programas sociais, e nós estamos praticamente no mesmo nível dos países avançados. Alguns programas nossos, inclusive, estão sendo avaliados lá fora como os melhores. Por exemplo, esse programa de suplementação salarial, que eu vou dizer agora, de proteção de empregos. E foi o seguinte, nós separamos 51 bilhões para o que chamamos de suplementação salarial. Se a empresa concordar em não demitir e renegociar o salário, e, por exemplo, reduzir jornada de trabalho. Vou dar um exemplo, os restaurantes. Ninguém está indo mais aos restaurantes, não há mais grupos, mas o restaurante pode reduzir na jornada de 8 horas para 4 horas, 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Ele pode renegociar o salário, por exemplo, do cozinheiro ou do garçom, de quem fosse, o garçom para fazer a entrega, o cozinheiro para cozinhar a comida. Ele, em vez de pagar R$2.000, se fizer uma negociação salarial e cair para R$1.000, nós suplementamos o salário, nós pagamos uma parte, nós suplementamos isso aí pagando o mesmo percentual que ele aplicou na redução do salário, nós aplicamos no seguro-desemprego e suplementamos o salário. Então, em vez de cair de 2.000 para 1.000, ele volta para 1.700, 1.800, quer dizer, praticamente não sofreu a perda de salário, manteve o emprego, mesmo que trabalhando um pouco menos por dia, manteve o salário, e o governo está suplementando o salário, uma suplementação salarial. Além disso, se o restaurante também, por falta de capital de giro, por exemplo, falar, olha, eu não só não consigo pagar o salário inteiro, só consigo pagar metade, como mesmo essa metade eu não tenho capital de giro para pagar. E aí nós temos um outro programa que nós chamamos de FOPAS, ou FOPAG, Folha de Pagamentos, que nós também damos esse dinheiro. Então, nós não só suplementamos o salário, como nós damos o capital de giro para pagar aquela outra metade que a empresa se comprometeu a pagar. Então, a empresa não tem desculpa para demitir. Nós estamos pagando metade do salário do trabalhador e financiando a outra metade. E o dinheiro vai direto no bolso do trabalhador. Por isso que está sendo muito elogiado o programa lá fora, porque a empresa não vê o dinheiro. Nós pagamos a metade que ela reduziu e nós entregamos a outra metade direto também no bolso do trabalhador.
e a empresa apenas assina que está agora devendo, numa linha de crédito especial, que é essa de folha de pagamentos. Então, são 100 bilhões para a preservação dos empregos. Então, como eu disse, a primeira camada foram 100 bilhões para os desprotegidos, mais 100 bilhões para a manutenção do emprego, e agora mais 100 bilhões que os senhores estão assistindo, está em andamento, com o presidente Davi Alcolumbre, no Senado, que é justamente o Mais Brasil, a descentralização dos recursos para estados e municípios, onde a nossa reação também no início foi fulminante. Os governadores vieram conversar conosco, nos pediram 88 bilhões, mais ou menos, de recursos, 90 bilhões, nós fechamos imediatamente com os governadores, nós fechamos com eles. Eles vieram, fizemos todo o programa com eles. Eles pediram 4 bilhões de transferência fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, passando recursos para os fundos estaduais e municipais. Eles pediram 4 bilhões, nós demos 8, imediatamente, aprovamos 8. Aí eles pediram a manutenção das transferências de fundo de participação de estados e municípios. Eles alegaram justamente a queda do ICMS, do ISS, então eles precisariam disso. Nós imediatamente concordamos, falamos, olha, nós vamos repassar para vocês os mesmos recursos que nós passamos o ano passado, em 2019, como se não houvesse queda também na arrecadação do governo federal. Então nós falamos, ó, está garantido, nós vamos mandar para vocês. E aprovamos imediatamente 16 bilhões de transferência de estados e municípios, fundo de participação de estados e municípios. Ao mesmo tempo, aprovamos imediatamente 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Então, aprovamos 8 bilhões transferência fundo a fundo, saúde, 2 bilhões para assistência social, são 10, mais 16 de transferência de estados e municípios, são 26. Rolamos imediatamente todos os vencimentos de dívida, de juros, com bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, quer dizer, os bancos públicos. Isso aí dava mais 37 bilhões, então 26 com 37 dava 26, com 7, 33, com mais 30, 63 bilhões automaticamente, mais 20 bilhões de securitização, nós aprovamos também. Em resumo, foram praticamente 88, quase 90 bilhões que nós concordamos imediatamente com os senadores, imediatamente com os governadores. Acertamos tudo ali. 2 semanas depois, eles voltam e pedem 220 bilhões, segundo as contas do nosso secretário de Tesouro, Mansueto. Ora, visivelmente, foi uma transformação da crise da saúde, ela virou outra coisa. E aí eu não podia concordar. E aí eu pedi, então, à Casa da República, ao senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa da República, que é o Senado, eu pedi ajuda ao Senado. Eu falei, olha, nós não podemos quebrar a União e transformar o que é uma crise de saúde num grande movimento de transferência de recursos para estados e municípios com assuntos que não tem nada a ver com a saúde. Isso não é razoável. E aí o senador Davi Alcolumbre deu um passo à frente, num momento difícil, em que estava havendo uma disputa entre o presidente da Câmara, o presidente da República, um desentendimento comigo, onde eu também fui atacado, simplesmente por defender o Tesouro Nacional. Eu não reagi às críticas, não fiz nada, só pedi socorro ao Senado. E o Senado, então, agora está fazendo uma correção. Nós estamos até ampliando programas, mas com uma contrapartida. Tem que ficar muito claro para a população brasileira que nós vamos, então, o programa passou de 90 bi, que já tinha sido atendido, para 120 ou 130 bilhões. Vai ser uma transferência enorme para estados e municípios, mas isso não pode virar aumento de salário de funcionalismo. Foi só o pedido que eu fiz. Vamos atender a saúde, vamos atender as atividades correlatas, como, por exemplo, transporte público nas capitais. Você tem que manter o ônibus circulando, mesmo que não haja movimentos, porque alguém pode precisar ir para um hospital. Da mesma forma, merenda escolar. Da mesma forma, policiamento. Então, os recursos estão sendo transferidos, nós até aumentamos para quase 130 bilhões essa transferência para estados e municípios,
Nunca se transferiu tanto recurso para estados e municípios. Às vezes se fala em Lei Candir, nós transferimos 3 vezes mais que a Lei Candir no ano passado, e esse ano estamos transferindo 30 vezes mais que a Lei Candir. Então, nós somos federalistas, queremos fortalecimento, e essa crise, na verdade, fortaleceu o nosso protocolo de crise, que era o Pacto Federativo. O Pacto Federativo dizia, primeiro, os principais poderes têm que conversar a cada 3 meses. Numa calamidade pública, era só botar uma cláusula de calamidade pública no Pacto Federativo, em vez de ser a cada 3 meses, se houver uma calamidade pública muito mais grave, em vez de cada 3 meses, toda semana. Da mesma forma, de centralização de recursos, nós íamos fazer em 8 anos. Fizemos em 3 semanas, em 4 semanas. Nós íamos transferir 450 bilhões para estados e municípios ao longo de 8 anos. Ora, nós fizemos 300 bilhões em 3 semanas e meia. Nós vamos fazer agora, porque quando nós estamos dando dinheiro para as pessoas também, dos estados e municípios, isso é dinheiro que vai fortalecer as economias locais, os municípios, todo mundo. Então, o protocolo da crise, de certa forma, já era o Pacto Federativo, por isso que nós reagimos com alta velocidade. Porque nós sabíamos que tínhamos que reforçar. Imaginem se já tivessem muito mais recursos estados e municípios. Iam se defender da crise do coronavírus muito mais rápido do que ter que ficar esperando. Nós, no governo federal, desenhamos um programa, aí temos que ir à Câmara, aí a Câmara vai, aprova, aí vai para o Senado, aí a da Câmara não foi aprovada, aí sobe para o Senado, aí o Senado vai fazer uma modificação. Quer dizer, então isso só nos convence que a direção certa é fortalecer a República Federativa do Brasil. Por isso que nós reagimos e estamos tendo muito apoio. Exatamente porque temos essa compreensão que o povo vive nos estados e municípios e tem que estar com esses recursos à disposição para enfrentar essa guerra do coronavírus. E, finalmente, mais 100 bilhões, então, eu dizia, mais de 100 bilhões agora para estados e municípios. Então, com os 500 bilhões infraconstitucionais, o senhor se lembra, 300 de crédito, 350 de crédito, 150 de antecipações de benefícios a pensionistas, inclusão de Bolsa Família, 1.200.000 famílias, e diferimento de impostos. Com esses 500 bilhões iniciais, mais 100 bilhões de auxílio emergencial aos informais e aos desassistidos, mais 100 bilhões para fortalecimento e manutenção dos empregos, mais 120 ou 130 bilhões para estados e municípios. São 800 e poucos bilhões. Isso aí são quase 4%, quase 4% do PIB, 3,7%, dependendo, se tiver queda do PIB, vai ser muito mais. Que somado ao déficit financeiro, isso aí vão ser, se tiver uma queda do PIB, vão ser 7% ou 8%, que somado ao déficit financeiro, as despesas com juros da dívida, nós vamos estar transferindo aí 12%, 13%, 14% do PIB. Nunca houve um programa desse no Brasil. Feito em um mês. Em um mês nós estamos transferindo no momento da maior gravidade, que o PIB está caindo, nós estamos transferindo aí, o número final do déficit pode chegar a 13%, 14%, 15% do PIB. É algo nunca visto, nunca aconteceu antes. Então, e nós estamos conscientes, não pode faltar recurso para a saúde. Por isso é que não pode ter aumento de salário, tá? Nenhum outro uso desses recursos que não seja relacionado ao coronavírus. Senão, seria uma covardia contra o povo brasileiro. Se aproveitar do momento em que a população brasileira está sendo abatida por um vírus, se aproveitar disso para fazer política, em vez de cuidar da saúde, seria uma traição ao povo brasileiro inaceitável. Então, por isso que nós estamos assim, muito conscientes de que temos que mandar esses recursos para Estado e municípios, e mais do que isso, queremos ser monitorados pelos senhores. Nós estamos indo agora para senador Confúcio, deputado Francisco Júnior, demais senadores e deputados, nós estamos indo de coração aberto, pedindo ajuda aos senhores para aprovação das medidas e também para fiscalização, como fomos ao TCU. Nós não queremos que esse dinheiro da saúde seja desviado para outros usos. Nós queremos ser monitorados, nós queremos ser fiscalizados, nós queremos ter certeza que nós fizemos a nossa parte, mandamos os recursos. Agora, quando esses recursos entram na execução, e eles vão para os estados e municípios, nós gostaríamos, e isso também estava no nosso protocolo do Pacto Federativo, nós tínhamos lá no Pacto Federativo a criação do Conselho Fiscal da República, exatamente para saber o que está acontecendo. Se esse dinheiro entrar nos estados e não tiver a fiscalização dos TCEs, do Tribunal de Contas dos estaduais, para saber se esse dinheiro está indo para o lugar certo,
não tiver uma boa execução de prefeitos e governadores, nós gostaríamos que os senhores nos ajudassem a monitorar esses recursos. Então, eu vou ficar por aqui, eu vou só terminar com uma breve observação, que é a seguinte: nós estávamos num programa, e os senhores sabem disso, de reformas estruturantes. Fizemos a sessão onerosa, estávamos fizemos a Previdência, entramos com o Pacto Federativo no Senado, já estávamos acertados de entrar com a reforma tributária numa comissão mista de Câmara e Senado, entraríamos também na Câmara de Deputados com a reforma tributária. Estávamos num momento virtuoso, a economia brasileira já começando a crescer, fomos golpeados pelo coronavírus. Golpeados pelo coronavírus, nós imediatamente mudamos o eixo e soltamos um programa de 800 bilhões. Eu tenho ainda, estou fiscalizando aqui, se eu tinha 30 minutos, eu estou falando há 27 minutos. Eu tenho exatamente. 3 minutos ainda. Tá bom, obrigado. Então, nós mudamos de um programa de reformas estruturantes, nós saltamos para medidas emergenciais e liberamos aí, em linhas de crédito, mais de 1 trilhão, os senhores verão com o Banco Central depois, e em linhas de apoio fiscal, já passamos aí dos 800, fiscal e monetário, já passamos dos 800 bilhões, e ainda está crescendo o número. Agora, nós temos que ter consciência do seguinte: uma vez combatido isso, nessa primeira onda de saúde, nós temos que continuar as reformas por uma razão muito simples, porque são as reformas que vão nos tirar do buraco. Por exemplo, saneamento. 100 milhões de brasileiros não podem lavar as mãos agora e se defender, porque eles não têm água e esgoto. O saneamento está lá, para ser processado pelo Congresso. O marco regulatório do setor elétrico, o marco regulatório de petróleo e gás, que nós temos um sistema ruim de partilha e temos que ir para concessões. O marco regulatório da infraestrutura. São pelo menos 100 bilhões em infraestrutura, 100 bilhões em saneamento, 100 bilhões em petróleo e gás, 100 bilhões em infraestrutura. Isso aí é que vai nos tirar do buraco. E nós podemos usar justamente esse período todo nosso de quarentena, de isolamento, para implementar as reformas. Então, assim que nós terminarmos as reformas, as medidas emergenciais, o meu convite, o meu pedido aos senhores é nós retomarmos o nosso horizonte de investimento e as nossas reformas estruturais, porque disso depende a velocidade de fuga nosso desse colapso econômico em que está havendo no mundo inteiro. E eu acredito que o Brasil vai surpreender o mundo de novo, como surpreendemos no ano passado com a reforma da Previdência. Nós vamos surpreender o mundo de novo, saindo do buraco mais rápido, exatamente porque temos um Congresso reformista e que trabalha, mesmo durante a crise da saúde. Obrigado.